Tem algo por aí que se pode... Deus pode ir abrindo algo aqui. Olha, quando ele fala, quando ele disse lá, ou aí, no livro de citações, como virá, quando virá, não sabemos. Está bem que não se saiba isso, está bem que não se... Fala por aí que tem... Está bem que não se saiba disso, porque se se sabe ou souber, nesse tempo, se se soubesse disso, como seria o cumprimento da sua vinda? Vê que o irmão Branham diz, haveria muitos imitadores, mas quem mais falou de que seria imitado ou imitável, que podia ser imitado, foi o irmão William, foi o mais próximo que quem esteve, ou que esteve, disse que podia ser imitável, se se desse a conhecer como era, ou como seria, quando seria, como seria, e como tudo Deus iria cumprir, como sempre o fez através de um instrumento, pois tu podes imitar alguém. Como? Na forma em que está trazendo as coisas. Era uma questão de ler, era uma questão de buscar aqui, buscar acolá. Eu faço isso. Certamente, se não tem os ministérios, não lhe serve de nada. Ler tudo que tem aí não vai lhe servir de nada, não vai ter efeito ler tudo que tem aí. Mas vejam, onde ele diz que isso é uma coisa, vê, tem que ler isso completo, inteirinho, o parágrafo 923. Sobre isso eu quero falar para a igreja nesta manhã, o mistério escondido que Deus esteve escondido na sua mente desde o fundamento, o princípio do mundo, e como veio se abrindo até chegar nesta mesma hora, no presente em que vivemos. Depois vocês entenderão claramente o que se está fazendo. Então Deus... Vocês entenderão claramente o que se está fazendo, ou seja... o labor, o trabalho que estava fazendo o irmão Branham lá, que era o de precursar, anunciar. Então Deus tem tudo isto em si mesmo e é um segredo. Por isso houve silêncio no céu por quase meia hora. Os 7 trovões trovejaram e a João lhe foi proibido escrevê-lo. A vinda do Senhor escrever. Isso é uma coisa que todavia ele não revelou. Como virá e quando virá. Está bem que não o deu a conhecer. Certamente que sim, ele tem mostrado ou mostrou ou tem revelado em cada tipologia, em tipo que vemos na Bíblia, cada tipo. Por exemplo, a Bíblia é a revelação do mistério de Deus em Cristo. A Bíblia é a expressão de uma só meta que Deus tinha, ou seja, um só propósito ou motivo que ele queria cumprir através de toda a Bíblia, ou por toda a Bíblia. Então, todos os atos da Bíblia foram tipos para expressar esse grande propósito de Deus. E agora, no último dia, ele tem revelado e tem mostrado isso. Agora, vejam que, quando ele está falando do 7º selo, ele não fala nada, coisa alguma, e diz que isso tem que deixá-lo fechado, trancado até o tempo do seu cumprimento. Depois, quando aparece nosso irmão William Soto Santiago, quem uns irmãos ainda agorinha, porque isso foi hoje foi um dia onde tem acontecido, um dia que tem revolucionado, parece que ontem, eu não sei porquê, ontem, mas hoje, todos os grupos ficaram rebentados, assim, alvoroçados. O primeiro quem teve o avivamento foi a noiva, ela que se avivou, se avivou, continua se avivando, bem avivada, e esse avivamento subiu numa escala mais elevada, mais acima. Eu creio que ontem nós começamos a pronunciar já mais claramente que estamos recebendo coisas profundas. Vamos dizer que ontem foi uma das vezes que se pode marcar, ficou marcante uma das coisas profundas, as quais nós já estávamos submergidos nelas quando falamos nesse termo, nessas palavras, foi ontem, nessas terminologias. Vejam, se tem aberto, bem claro se tem aberto, que o irmão Branham aqui nesta citação que eu li, nesse momento, não se sabia em 63, não se podia falar nada, coisa alguma. E do qual disso aí ele está dando testemunho
que não se tinha ou não se havia chegado no momento em que esse instrumento estava na terra ou estivesse na terra. É por isso que em outro lugar ele diz: talvez eu não faça isso, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. E quando ontem se escutou tudo isso que foi falado, que se falou, eu dizia, já mesmo explodem por aí os grupos independentes que são os piores, diz o irmão Branham. Esses são os que dão mais problemas, inclusive colocando junto com as denominações o grupo independente, crente na mensagem, esses são os piores, ou o pior. E olha, Benji acaba de colocar o irmão William do lado de fora, o tirou. O que acontece é que eles não têm colocado os mensageiros nos seus devidos lugares. Isso é tudo. Como eles não têm a revelação, não sabem nem sequer quem foi nosso amado irmão William Soto Santiago. E com isto que eu acabo de falar, ver que já sai algo. Como que não sabemos? Não sabem de nada, não conhecem o mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ponto final. Não conhecem esse mistério, não conhecem a obra que Deus esteve realizando, que o nosso irmão Branham esteve fazendo e o nosso irmão William esteve realizando ou fazendo. Mas vejam como tudo se tem falado, se tem colocado as peças, o quebra-cabeça no seu devido lugar, as peças, e nós o temos entendido. E a mesma coisa que vocês escutaram, eles escutam. Agora, por que que eles não entendem isso? Tropeçam com o véu. Isso é tudo, tropeça com o véu, a parte mais fininha, quebra pela parte mais fina. Mas como escolhido não olha o véu, senão que ele olha o cumprimento daquilo que ele disse que seria a sua vinda, pois quando Deus a cumpre, automaticamente o escolhido capta isso, ele o vê e o recebe. E era isso. Logo em seguida ele o capta. Por quê? Porque é por revelação. Só tem uma coisa que um ser humano pode ter e que não passa em branco as promessas despercebida. A revelação. E que isso é porque Deus o permite, a revelação. A este eu vou pôr o Swift para que ele veja. A este não. A este eu não lhe dei a percepção profética, portanto eu não tenho o que acender aí. Não posso acender nada aí porque não tem de mim mesmo. O Swift é o interruptor. Como somos tirados da grande teofania, do poderoso Deus conquistador, fala disso nessa mensagem, viemos dessa grande teofania, portanto somos teofania, portanto, que é palavra. Então aí sim, aí tem um acendedor que o Senhor pode apertar, acender, o disjuntor. Quando não se tem isso, por mais que se escute, não tem nada que acenda a revelação. Então vem ser ou se torna-se, como diz Paulo, a letra mata, porque podem ter todas as mensagens, se perdem. Agora são líderes cegos, e são cegos, guias ou guiando cegos, e por causa disso vão prestar contas por causa disso. E você vê o desesperado que ele se põe, é um farsante, tremenda mentira, ele falou, isso é um usurpador, este é, porque o diabo é assim desse jeito, quando a verdade se abre ou é aberta, então ele vê que lhe resta pouco tempo, então ele usa os seus instrumentos para atacar. O diabo usa seus instrumentos, aquilo que Deus está cumprindo conforme o seu programa, e as coisas têm que serem faladas claramente, porque como eles se expressam assim de uma forma clara daquilo que eles são, porque pela boca se confessa, vejam, faz a confissão, a boca é quem fala aquilo que tu tens por dentro. E se aquilo que tu falas é blasfêmias e coisas desse tipo, quem é o pai das blasfêmias e de tudo isso? O diabo. São filhos do diabo. E eles são identificados nesse tempo. Agora presta atenção que quando um selo foi aberto, uma guerra um selo é uma guerra ou um distúrbio religioso. Uma trombeta é um distúrbio político. Agora, olhem, nós vamos ver por aqui mais alguma coisa, algo mais. Olhem, no livro dos selos tem uma parte onde o irmão Branham fala da abertura do sétimo selo. Isto que nós acabamos de falar aí, assim, isto é da mente, vejam. Olha, isto é na página 113, sobre a mente. Essas são as trompetas que suenam.
Essas são as trombetas que soam. Agora, quando chegamos nas trombetas, veremos mais em detalhes cada uma dessas guerras para mostrar que cada guerra seguiu uma era da igreja, foi após uma era da igreja. E também seguem esses selos. Então, trombetas significam distúrbios políticos, enquanto os selos significam distúrbios religiosos. Vê? Abre-se um selo e é depositada uma mensagem. Depois, sendo que a igreja esteve também formada nos seus sistemas e formas políticas, então, quando a mensagem é entregue, o mensageiro sai e lhe dá uma boa sacudida nela, correto? E então tem como resultado um distúrbio religioso quando se abre um selo. Isso é o que tem acontecido. Toda a igreja está repousada em Sião. Se acomoda, diz e diz, tudo está bem. Como, por exemplo, a igreja da Inglaterra estava bem acomodada, a igreja católica estava bem acomodada quando Lutero chegou. E então aconteceu um distúrbio religioso, sim, senhor. Cada uma estava bem acomodada. Os do irmão Branham vê. Depois, com a mensagem das boas novas, nosso irmão William, a mesma coisa. Aqui estamos, nós estamos bem cômodos. Ele nos tratou super bem, nos passou a mãozinha em todos. Com esse nós queremos ficar, porque ele nos aprovava em tudo, tudo ele aprovava. Agora vejam, debaixo, sob a dispensação da graça, havia esse tempo de misericórdia, na qual, onde, como diz Paulo, que por quanto que não tomemos o sangue por imundo, nem tampouco era para que dessem carta para a pessoa, carta branca para fazer e desfazer a pessoa, senão que, vejam, havia uma tolerância, vamos falar assim, uma misericórdia, porque diz, porque porquanto abundou o pecado, sobreabundou a graça. Mas olhem, aí, vamos dizer, se estava nesse tempo de graça, de misericórdia, mas quando já chega-se no tempo da mudança de dispensação, dessa mudança na qual onde já não está como cordeiro, senão como leão, aí então as coisas mudam, porque todavia o povo iria estar no meio da raça humana, entre os seres humanos, então tem que ter um propiciatório onde se estenda a misericórdia pela última vez. E aí é onde muitas pessoas não se encaixaram aí, ou se enquadraram e preferiram seguir ou continuar como o povo hebreu. Na lei, sob a lei, e diz que se tivessem o templo aí, ainda estariam sacrificando o cordeiro se estivesse o templo. E se ainda estivesse, tudo o que correspondia à dispensação da graça, todavia estariam batizando e fazendo santa ceia e lavatório de pés. Vê? Porém, tudo o que esteve estabelecendo-se, até mesmo ele estando ainda todavia aqui, nesse último tempo que ele não podia falar, tudo foi estabelecido com esse mensageiro em quem Deus estava fazendo esse entrelaçamento dispensacional. E não, mas é que você disse em 2019 que diga para fulano tal coisa, diga a fulano tal coisa. Falta da mente, tem a mente curta. Cérebro de cérebro de amendoim. Pessoas assim, com cérebro de amendoim. Mas para isso também tinha que ser assim. Isso tinha que ser manifestado nessas pessoas que estavam dentro do grupo, porque são os que já estavam predestinados também para este tempo final, nesse ataque que o fez aí o líder, Judas Iscariotes, que fez esse ataque lá, porque ele não creu nessa obra que Jesus iria fazer na cruz do Calvário. Ele não creu que ele fosse ou era o cumprimento. E ele pega e se vai, e então começa a tentar chamar gente, buscar pessoas, gente, para então ir atacar esse grupo que ficou com o cumprimento. E olhem vocês que quando o irmão Branham disse, na página, parágrafo 519, vê que página é essa que ele diz que no final do mensageiro, ou seja, do quarto Elias, quando ele terminasse o seu testemunho no final,
terminasse o seu página 59. No fim, o final, o tempo está perto. Tão brevemente quanto seu ministério acabou, o quarto Elias, o Messias mesmo se apresentou tão brevemente quanto essa grande pessoa que vem nos últimos dias acabar o seu ministério, o próprio Messias se apresentará, ele mesmo se apresentará. Então, quem dos 7 anjos mensageiros se apresentou? Quem, depois da manifestação do quarto Elias na América do Norte, veio depois dele dando as boas novas e dizendo, eu sou esse cumprimento? Também não. Tão pouco. Então tinha que haver ou existir um no meio da igreja que cumprisse essa escritura e dissesse, hoje se cumpriu esta escritura diante de vós. Mas então, se vão para as mensagens, quando o irmão William dizia que o anjo do Senhor Jesus Cristo é o precursado. Claro que sim, sempre foi o anjo do Senhor Jesus Cristo. Mas não entendem, não compreendem as Escrituras, não entendem elas. E aí é que sempre nós dizemos, graças, Senhor, que nos tens aberto o entendimento de nós, da gente, e nós podemos te ver, te identificando neste tempo final, se identificando neste tempo final. Isso é o importante, que o tenhamos visto, que o tenhamos recebido, e já quando se chegou no momento de falá-lo, e cada vez mais claro, já se sabia. A revelação nós já tínhamos, já sabíamos ela bem melhor, isso é uma confirmação daquilo que eu já cria. E isso provoca, veja, um distúrbio, porque se afirma mais o crente e aquele que está meio tambaleando aí, tem mais uma outra palavra, tambaleando-se, para que entendam. Patrícia, Culembo é igual, a Patrícia vai colocar embaixo. Pessoa cambaleante. Mas é uma pessoa que esteja aí meio... que não está mole, né? Vamos dizer que está aí para que o vejam. Já é uma coisa como essa, profunda. Isso aqui não, eu não quero estar aqui. Quem esse pensa que ele é? E pega as suas coisas e se vai. Porque sacudiu, está se dando, foi sacudida, está se dando para aquele que esteja firme. E aí diz Paulo que olha que não cai, ou seja, que também essa escritura tem cumprimento aí. Não tropecem com a pedra. Ou seja, que vejam que tudo o que Jesus fazia lá, falava lá, também o irmão Brana dizia, você quer me dizer para mim que Jesus falava as coisas ou disse isso de propósito, de forma proposital? Sim, Senhor. E como isso é possível? Como é que ele vai fazer algo e dizer algo para que as pessoas tropecem? Bom, porque o único que tropeça é o diabo. O escolhido pode escutar, pode ver, pode receber o que for, o que seja, e nunca tropeçará, porque sempre está olhando a palavra. E já com isso nunca vai tropeçar. Com isso, veja o que veja, aconteça o que aconteça, o que for, nunca vai tropeçar. Esse sempre vai estar olhando para a palavra, para o verbo, para a coluna de fogo, aquilo que sempre olhou desde o princípio, desde o início, a seu pai, a grande teofania. Onde tu estavas quando eu, diz Jó aí? Diz Deus para Jó. Quando eu criava os céus e todas as coisas e tudo, ou seja, vejam, estávamos nele. Portanto, tudo o que estaria acontecendo em cada tempo em que os filhos de Deus estivessem sendo manifestados, eles estavam vendo Logos, a Deus, a teofania manifestada nessa porção que correspondia a essa era ou dispensação, e nunca iriam tropeçar. Por quê? Eram predestinados para ver, para receber o que Deus tinha nesse tempo. E nós, vejam, nós agora estamos recebendo o que foi prometido, a realidade daquilo que o irmão Brana precursou, anunciou, que o nosso irmão William nos trouxe. E o que então iriam estar esperando? Eles sabem, esses líderes sabem, lá dentro, no fundo, deve ser bem lá no fundo, eles sabem que Deus sempre opera através de um instrumento, obra. E isso não há quem despinte isso, que isso é desse jeito. Não pode ser despintado isso. Deus tem que operar através de um instrumento, mas para tentar
tapar a realidade bíblica, então eles vão, não, aqui tem que voltar. E então vão acrescentar a revelação que Deus sempre, e ao programa que Deus sempre teve em cada tempo. Vão acrescentar a ele, e aí são acrescentadas as pragas a essas pessoas. E quando tiram dele, então lhes é tirado, o seu nome é tirado do livro da vida, quando tiram da palavra. Agora diz... Saúde. Por exemplo, a igreja da Inglaterra estava bem cômoda, acomodada. A igreja católica estava bem cômoda quando chegou Lutero. Depois houve um distúrbio religioso, aconteceu um distúrbio religioso. Sim, senhor, a igreja seguiu com Zwinglio e daí passou para diferentes líderes como Calvino. Depois a igreja anglicana se acomodou, estava repousando quando Wesley chegou. Então houve outro distúrbio religioso, correto? Sempre causa ou provoca um distúrbio religioso, um aperto. E aí é que ele escreve do lado, a abertura de um selo é igual. Traz um distúrbio religioso. O que do sétimo selo quando se abrir ou se abra? Ai. Aí é que sai então, como fica aberto esse mistério. Aí aquele que esteja firme, aí ele se agarra mais, ou muito mais do cumprimento dessa promessa. E aquele que não... Para patitas, para que eu te quero, mãozinhas, para que eu te quero. E aí ele vai embora. Pernas, para que te quero. E aí vai embora. Veja como que para todos os grupos é falado neste tempo final. E como a terceira etapa causa impacto em todos os grupos, então cada qual pega a sua aguinha ou toma a sua aguinha. A nossa aguinha é a água fresca dessa chuva do ensinamento, que é o Espírito Santo, nos fala ele no escrito, a chuva da tarde é igual ao Espírito Santo. Ou seja, aqui é o Espírito Santo, a revelação da parte ou a favor de Deus, a que Deus nos está dando. Agora, vocês percebem, se dão conta que a mesma chuva também cai sobre o joio, mas para uns é o que produz o fruto. Aí está a diferença. Mostra-me como é em Santiago, que mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Agora vejam que tudo isso é o que hoje está realizando-se, mas algum dirá, tu tens fé e eu tenho obra, mostra-me tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, vê? Ou seja, que Santiago 2,18. Tudo o que se está realizando, se está fazendo neste tempo final, é o cumprimento daquilo que foi profetizado. Não podia ser de outra forma, não podia ser de outra maneira ou jeito para muitos. É uma surpresa para muitos, mas para nós não. Por que não é uma surpresa? Porque como Deus sempre tem operado dessa forma, desse jeito, e muitos. Olha, vamos por o exemplo do próprio irmão Miguel, porque ele mesmo coloca-se como exemplo. Ele pensou que o irmão Branham fosse o cumprimento e queria voltar, regressar. Depois, Deus lhe abriu o entendimento e ele vê e recebe a mensagem do irmão William. Ele diz, é este aqui, é este. Mas Deus leva... Esse mensageiro diz, mas e agora? Tem-se que esperar por ele. Se você o vê, pela mesma linha, a direção de todos os líderes também, e todos seguindo ele, mas Deus lhe abriu o entendimento, lhe abriu o quadro ou o cenário, e ele entendeu a obra que se realizou, que se fez através desse poderoso arcanjo, o qual ainda muitos não têm localizado, não têm colocado no seu devido lugar, que trouxe uma mensagem tão perfeita e não existe outra mensagem, porque sigam falando algo que todos nós sabemos disso, e perdem o tempo quando melhor deveriam então estar se preparando sobre aquilo que eles estão dizendo, que é a preparação para o rapto, sobre isso. Pois então continue se preparando para o rapto do teu jeito. Por que tu tens que seguir ou continuar com algo que nós já faz tempo que passamos por isso, que está sumamente claro ou esclarecido, que não existe outra mensagem depois da mensagem do nosso apreciado irmão William Souto Santiago. Nem tem outro precursor, tal como foi o reverendo William Marion Branham. O que eles não estão vendo é que hoje nós estamos recebendo o cumprimento disso.
todo o fundamento que trouxe nosso irmão Branham e todas as boas novas, as notícias daquilo que estaria acontecendo. A mensagem que trouxe o nosso irmão William Souto Santiago é o que hoje nós estamos vendo. E estamos recebendo. Olhem que simples isso é tudo. Tudo é simples. Se falou que uma grande carpa catedral havia e haveria pregação e o povo estaria recebendo o avivamento do último dia, recebendo a fé de rapto. E isso é o que Deus está fazendo. O que é que você quer que... Não, que eu quero que ele venha e pregue. Porque tu não gostas do véu de carne. Pois tu sabes que Deus não vai com isso, com essas coisas. Assim foi o programa que Deus tem desde o princípio traçado. Te agrade ou não te agrade, você gosta ou não gosta. Esse será o que eu tenho pelo milênio e pela eternidade. De modo que, outra coisinha a mais para que colocar eles para trabalhar, porque eles editam isso e são trabalhadores também sobre isso, esquadrinham, pesquisam, porque vão buscar as mensagens, buscam extratos, tudo isso pelo menos se entretém com algo e vão se preparando para receber o que lhes cabe. Para as trevas de fora, que é o choro e o ranger de dentes, a grande tribulação. A tristeza maior, mais grande que um ser humano, é poder tido na sua frente a verdade e o cumprimento daquilo que eles estavam esperando e ter rejeitado isso, tê-lo rejeitado. Essa é a tristeza e o sofrimento pior que uma pessoa pode ter, comparado com qualquer outro tormento do mundo. Tu teres a verdade em tuas mãos, na tua frente, e podê-la receber e rejeitá-la. É como ter uma medicina, um medicamento, e tu rejeitá-lo e dizer, mas se tu tivesses tomado em menos de 5 minutos, tu vais morrer. Como vai ser? Mas essa aqui eu já dei para outro. Tu não tomastes, eu já não tenho a porção para ti. Aí está a coroa, que diz Apocalipse. Retém a tua coroa, não aconteça que alguém a tome ou a leve, e que muitas coroas têm se deixaram, muitas pessoas tomaram ela. Olhem que eu estou dizendo isso hoje, vai ter-se muitas surpresas no final, pessoas que elas não se imaginavam, não pensavam que iriam perder o rapto e vão perdê-lo. E outras que pensavam que não tinha nem oportunidade daqui para a esquina, de ir daqui para a esquina, essas é que estarão lá na ceia das bodas do Cordeiro. Essas sim vão valorizar a vinda do Senhor. Vão vê-la, vão receber. Esse que estava aí do lado, nem sequer, bem melhor, como nós falamos no domingo, eu creio que foi no domingo que falamos, nem sequer talvez abriu um rolo, pergaminho, nem tampouco foi à sinagoga, mas o viu. Ele viu o cumprimento, o identificou, lhe veio a revelação, aí chegou, a revelação para ele, aí tal como foi Filipe arrebatado. Vê, o Espírito Santo pode fazer o que ele quer, o que seja, o que ele queira fazer. Não tem nada impossível, porque ele é o onipotente, o onisciente, ele é tudo. De tirar daqui, te colocar em outro lado, acomodar a revelação no momento, como te dar a revelação no momento, que Deus dê a revelação no momento àqueles que precisam dela, porque quando estejam a ponto de cruzar a linha, ou quando estejam no ponto de perder a sua coroa, porque o que nós desejamos é que ninguém perca, mas que muitos já perderam. E essa é a tristeza. Como Judas Iscariotes a perdeu lá. Um homem que tinha uma posição, diz o irmão Branham, de apóstolo. O ministério de apóstolo de Paulo era que o Judas tinha. Assim que olhem o que ele perdeu. E qualquer um dirá, mas como que Deus vai permitir algo assim, que aconteça algo assim? E vejam, houve um mensageiro que não foi contado como um mensageiro de uma era por algo que ele fez. Policarpo. Tem que ver por aí quem for. Nós não falamos, algo ele fez, que não foi contado, ele não foi contado como mensageiro dessa era. Agora, quanto mais, se é assim com um mensageiro, quanto mais, ou seja, se é assim, tão delicado, e Deus não passa em branco o que o mensageiro não passou em branco o que Moisés fez, despercebido, e Moisés, mensageiro dispensacional, isso lhe custou entrar vivo à terra prometida por aquilo que ele fez, desobediência.
E ele gloriou-se, ele mesmo se gloriou, ou seja, Deus não vai com essas coisas, não aceita essas coisas. Agora vejam tudo o que esteve acontecendo, o qual ou isso, o aperto, algo, diz o irmão William que o vai produzir, o aperto. E sempre tem a ver com a manifestação de Deus nesse tempo. Porque o aperto lá veio por Jesus, por causa de Jesus, o véu de carne. E, já para finalizar, porque tem-se coisas para fazer aqui, todavia, ou ainda, mas eu estava dando voltas aqui, andando, olhando e tudo, mas tinha algo aí que tinha que ser falado, que falar. E vejam essa partezinha aqui das 70 semanas de Daniel. Agora estes dois profetas, o que eles farão são Moisés e Elias, que subirão no cenário. Eles dirão para esses judeus, e desse monte de judeus, montão de judeus que estão aí para fazê-los, para ser os 144 mil, Deus chamará com esses dois profetas. O que é o espírito de Elias com essa igreja gentia, continuará com essa igreja judia e chamará a essa igreja judia, irá e chamará Moisés junto com ele. A citação está no livro de citação. Essa cita, aleluia, vocês o veem? E algo interessante, porque neste livro das 70 semanas de Daniel, tem algo interessante. Este não é o que ele usa, ou seja, o que ele levava regularmente, normalmente para o púlpito. Parece que ele tinha o de estudo. Esse, se você prestar atenção aí, ele diz o veio, e ele sublinha aí para que veja que é no singular. E ele pregará a mesma mensagem de Pentecostes para os judeus. E olhem, a pedra angular e a estrela de Davi por dentro aí nesse desenho que ele fez aí. E isso, no outro livro, tem mais um escrito no outro livro. Nós o temos lido e temos tocado nisso também. Agora vejam que o ministério de Moisés e Elias tem que estar em carne humana para fazer esse trabalho, esse labor. Me diga você se o irmão Branham cumpriu isso. Me diga. Diga-me você se o irmão William cumpriu isso. E com respeito, nós falamos isso com respeito. Aqui nós não estamos minimizando ninguém, diminuindo ninguém. Pelo contrário, estamos colocando as peças no seu devido lugar e vendo o cumprimento daquilo que eles falaram que seria ou aconteceria. Eles estavam tipificando também, mostrando o que seria, representando. Vejam. O irmão Branham tentou ir e voltou de volta, porque ele sabia que tinha que ser dessa forma. Como em um homem. O irmão William foi, e tudo o que ele falou, ele estava preparando o caminho. Ele estava abrindo brechas, abrindo caminho para esse que iria vir, ou viria. Tudo o que eles fizeram estava no programa divino, para que quando chegasse o cumprimento do qual não estava escrito nada, coisa alguma, porque foi dito, não escrevas, deixa isso passar, tropeçarão com isso. Mas olha só, se tropeçarão com isso é porque iria haver um povo que iria tropeçar, um grupo de pessoas que iria tropeçar. Deixa isso passar, eu revelarei isso quando tenham necessidade de sabê-lo, não os que iam tropeçar. Para nós os escolhidos, quando tenham necessidade. Quem é que tem necessidade? Nós temos a necessidade. Não me venha dizer que você tem a necessidade de ir no rapto. Se você tivesse a necessidade de ir no rapto, você estaria recebendo agora o cumprimento do que eles falaram. Pois quando falamos, os verdadeiros crentes da mensagem do irmão Branham e como os verdadeiros crentes da mensagem do irmão William, somos nós que estamos recebendo o cumprimento disso. Tão simples assim. Isso é tudo. Agora, os chamam de bezerros de ouro, os chamam de Beuzebu, os chamam de tudo. E assim chamaram a Jesus na primeira vinda. Não é de se estranhar que na segunda vinda o chamem de todas essas coisas e além muito mais outras coisas, o tratarão muito mais pior. Ou seja, aquilo que vocês imaginam que é ruim agora, ou mal, isso vai ficar pior e pior e pior, vai se pondo. Pior e pior
pior. Já estava escrito assim, estava profetizado assim, e por causa disso estamos também nos preparando para esse tempo que virá, que será muito, muito difícil, onde apontarão a gente como hereges, um grupo fanático, crendo neste que ficou aí, um usurpador. O que não falaram de mim? Para falar mais claramente, o que não falaram de mim? Mas eu não olho para isso, eu olho o cumprimento. Eu olho para isso que Deus lhe enviou. E isso eles rugem os dentes por causa disso, quando eles sabem que o verdadeiro Criador dos céus e da terra está obrando, operando e cumprindo a sua palavra. Porque se tem falsos ungidos e falsos mestres dando ensinamentos errados para o povo, errôneos, tem que ter um verdadeiro. Por quê? Porque eles estão fazendo isso porque existe um verdadeiro. E se tem alguém que tem um ensinamento explicando, não, o que ele está fazendo é tomar e tomar, é porque tem um verdadeiro. E tu que estás fazendo isso, tu és um falso. E já se identificam como os falsos, os quais também vão ficando alguns sozinhos, porque muitos já estão percebendo, se dão conta, o povo escolhido de Deus não vai ser enganado, senão que Deus os vai ajudar, mesmo que seja um deles. Deus o vai resgatar, porque não nos iremos para a ceia das bodas do Cordeiro sem esse último. Ou seja, que tem um último peixe representado nos 153 peixes que será pescado. E eu falo assim porque, todavia, ainda existe um tempinho aí que Deus nos está dando. Quando comece a acontecer algo que vocês verão, aí já as coisas já estarão mudando. Quando uma pessoa ontem, depois disso, diz coisas, a pessoa fala, já depois disso aqui, eu espere coisas grandes, coisas maiores. Assim, aquele que se atreveu, o que eu falei ontem, não sabem o que diz. Coisas tremendas, extraordinárias vão vir. Não sabe o que eu disse. Porque a manifestação dos filhos de Deus, a manifestação desse povo que conhecerá colocar bem a palavra, saberá colocar bem a palavra, aí sim que será uma coisa grande, grandiosa. E tu ficarás sem a cabra e sem a corda. É mais um ditado, como nós falamos aqui. Ficou sem uma coisa e sem a outra. Sem a corda e sem a cabra. E isso, pois, isso é triste. Chegar quase na beirinha, aí no beiçal, e não passar, não ultrapassar para a terra prometida do novo corpo. Bom, foram grandes bênçãos a que Deus nos está dando, e ainda as que faltam, e as que faltam são maiores. É por isso que no meio do aperto, nós temos que dizer, como disse o irmão Branham, que diz que a terra começará com essas grandes sacudidas e os grandes terremotos, como quando aconteceu com a ressurreição de nosso Senhor. E diz, estamos esperando que chegue esse momento de alegria. Acaba de falar de terremoto, de maremoto. Isso é sofrimento, isso é calamidades e coisas no mundo, enfermidades, doenças por todo lado. E diz que esperamos esse momento, que chega esse momento de alegria. Porque no meio do aperto, no meio de toda essa perseguição, mas acrescenta mais as coisas que vão estar acontecendo no mundo, numa escala bem maior, acrescentando, porque já estão acontecendo coisas, e quanto muito mais nesse tempo, quando já esteja no ponto, pertinho de quase, que já tudo vai se acabar ou se acabando, aí Deus então coroa a sua igreja com a ressurreição e nossa transformação. E aí são os verdadeiros filhos de Deus se verão manifestados, e veremos quem eram os verdadeiros escolhidos. A igreja noiva. Este é o de citações. Pedacinho de citações, sim, mas eu não sei se a tradução daí está mais... Essa é segunda de Pedro, a de ontem. No domingo, segunda de Pedro, que eu li essa escritura, eu ia ler ela, mas não houve tempo. Tinha passado, segunda de Pedro 2:20. Certamente, havendo eles escapado das contaminações do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, enrolando-se novamente nelas, são vencidos. O seu último estado vem ser pior do que o primeiro, porque melhor lhes teria sido não ter conhecido o caminho
caminho da justiça. Seria melhor para eles que, depois de tê-lo conhecido, voltar para trás do santo mandamento que lhes foi dado, regressar, mas lhes tem acontecido o do verdadeiro provérbio. O cachorro volta para o seu vômito e a porca lavada vai se lambuzar no lamaçal. Voltam para trás ou de volta bem piores. É como dizer, diz que não vai se pintar e agora eu me pinto mais. Diz que eu não vai usar calça comprida e agora põe. Não pode usar sapato alto, agora que eu vou pôr. Teimosas como os cachorros e porcos, vê, assim mesmo os compara a provérbio. Isso foi Davi. Tem que ver se foi Davi ou Salomão. Agora vejam vocês que tudo isso, como está se vivendo agora, numa realidade ou que antes não se via isso. Antes, isso estava, vamos dizer, cada pessoa tinha isso. Esse é Provérbios. Provérbios 26:11. Como o cachorro que volta para o seu vômito, assim é o nécio, terco, que repete a sua teimosia, a sua necessidade. Sua teimosia, mas para isso também são ordenados ou pré-ordenados. Lembre-se que a terceira etapa, e sempre nós falamos, é para todos os grupos. Todos os grupos estão sendo impactados com a abertura do sétimo selo nessa meia hora de silêncio. O que não aconteceu no tempo do reverendo William Branham e o que não aconteceu no tempo do nosso irmão William está acontecendo hoje. Por que está acontecendo isso hoje? Porque estão os anjos ceifadores, porque está o ministério de Moisés e Elias e a presença deles. E o pegar a mensagem do precursor e a mensagem do nosso amado irmão William Souto Santiago, o que é que produz isso? Produz essa separação. Mas como se o que ele faz é falar, é fazer isso e outra coisa? Bom, não percebem, não se dão conta que isso é o que está acontecendo. A segregação, a separação, porque para isso são enviados no meio do povo. Porque todos estavam no mesmo saco, estavam todos juntos. Mas ele, diligentemente, ele foi, sentou-se assim na beirinha e começou, por aqui, este para cá, este para lá, este para acolá, e começa a fazer essa separação, essa segregação. Aí eu estive estudando hoje, em alguns momentos, estive estudando que eu ia para o escritório, voltava e estava nesse ambiente assim, desse jeito, dessa linha, dessa direção aqui nas 70 semanas de Daniel. Tem uma parte aí onde ele diz que ele está fazendo esse labor, esse trabalho, e ele estará estabelecendo a grande tribulação pela palavra falada. Ou seja, que o sexto selo, quando se abre ou se abrir, é pela palavra falada. Ou seja, os juízos divinos, porque uma coisa é abrir o sétimo selo, no tocante ao cumprimento, enquanto ao que ele é, e o sétimo selo fazendo a obra para a qual é aberto. E tudo isso pela palavra falada. Não disse Elias lá, não haverá chuva pela minha palavra, e depois ele falou e não houve chuva. Ou seja, que tudo se faz através da palavra falada, tudo será falado. É como quando o irmão Branham dizia nesse tempo, ele dizia que Kennedy era Acabe e Jaqueline era Jezabel, o que nós lemos nesses dias. Mas vejam agora, o presidente, esse que se for eleito, ou a presidenta, porque não sabemos como tudo isto vai chegar ou acontecer, vejam como tudo aí vai estar se condensando naquilo que foi ou aconteceu naquele tempo, foi naquele tempo representado em Kennedy e Jaqueline. Ou seja, que a imagem da besta estará representada aí nisso que foi nesse tempo do irmão Branham, e estará sendo cumprido plenamente nele, que a Igreja Católica seja a mulher, porque o irmão Branham e o irmão William nos falou, ou se cumpre das duas formas, ou é a Igreja Católica, ou a Igreja como o movimento ecumênico o cumpre. E se são os dois, pois então seriam os dois. Mas algo
Sim, a igreja verdadeira se foi, ela já está na ceia das bodas, ou pelo espaço de tempo onde a ceia das bodas continuará até a última semana. Isso é quando a tribulação se estabeleça. O reino do Messias também será estabelecido dessa forma. Vê quando volta-se da ceia das bodas do Cordeiro, aí se estabelece o reino do Messias. Desde já se está estabelecendo aqueles que vão reinar. Desde já se está confirmando a presença, como quando uma pessoa está em para ter uma atividade ou reunião e a pessoa está dias antes fazendo a checagem daqueles que vão assistir. Este aqui vai assistir, ou seja, se tiver um nome, se isso tem um nome, uma lista, uma listagem, uma confirmação daqueles que vão assistir, e isso é o que se está fazendo neste tempo. Vejam, mais um ângulo, também podemos ver isso dessa forma, se está passando a listagem, porque diz o irmão Branham que no rapto se passa uma listagem, uma lista de quem vai para lá. E a coisa é que aquele que tem a lista ou a listagem é o Espírito Santo, é a coluna de fogo, é o cumprimento do sétimo selo. E nada mais e nada menos que estão rejeitando aquele que tem a lista, e quem é o que vai decidir se você entra ou não entra. Porque não é ele, é a coluna de fogo, é o anjo do pacto. Mas como não agrada esse que tem a lista, não é do agrado deles, pois não, eu não quero. Eu não quero que ele nem mencione o meu nome. Não fique preocupado que você já foi taxado, foi riscado da lista, tirado da lista, como aconteceu com o ministro que o riscaram. E o riscaram, o arcanjo Gabriel o riscou, quase nada. Não está fulano, assim que não te preocupes que ele não vai. Não, porque eu não quero ele lá. Não, ele não está anotado aí. Pois então anota ele. Mas tu me acabas de dizer que ele não tem que ir e queres que eu anote ele. Depois que anotou, agora diz, agora risca ele, tira ele. Esse ministro acredita ser uma grande coisa e não sabe que o arcanjo Gabriel o riscou para não ir em uma das atividades mais importantes que houve e aconteceu. Não o queria ir. Assim que eles pensam que são uns sabe de tudo, e são grandes, pessoas grandes, e para Deus não são nada. O que Deus chama de grande, o ser humano chama de nada, e aquilo que o ser humano chama de algo, chama de nada, Deus o chama de grande. Assim que não se pode a pessoa ficar se jactanciosa, ficar se jactanciando, se gabando, porque ela sabe, o único quem sabe é Deus. E o programa que Deus já tem, e ele deve se reger por aquilo que Deus cumpriu, por aquilo que Deus prometeu e que está em cumprimento. Vê assim que, graças ao Senhor, que as cordas nos caíram em lugares deleitosos, e grande é a herança que nos coube, que somos bem-aventurados em ver ou de ver o cumprimento do sétimo selo, de ver o que eles falaram, o que eles profetizaram, o que eles precursaram, vê-lo no cumprimento, na forma que lhe agradou, revelar-se no meio do seu povo em um jovem simples obreiro da construção. Para falar mais claramente, no comum, no normal, mesma coisa que aconteceu na primeira vinda. Qualquer um lê a Bíblia e diz, sim, Jesus, olha, um construtor, que coisa grandiosa, como Deus cumpriu isso, a sua vinda. E o que Deus diz o irmão William, cumprir a sua segunda vinda num construtor, num trabalhador da construção, você o receberia. Eu vejo todos aqueles que não estão recebendo, você que rejeitou. Agora, o cumprimento da sua segunda vinda, e isso você teria feito no tempo de Jesus. Teria feito isso. Não, eu não teria feito isso. Não fique preocupado. Mas na frente tu vais saber que o que eu estou te falando é dessa forma, desse jeito. Quando vejas o juízo divino caindo em ti, aí tu vais perceber que se tu tivesses vivido no tempo de Jesus, o terias rejeitado. Certamente teria sido o primeiro que lhe tivesse dito para Judas, teria falado para Judas, olha, me anota aí, me apronta aí que eu vou para lá também contigo. Porque
É a mesma coisa, e como é paralelo em tudo, tu os vês buscando, procurando, chamando por aqui, chamando acolá, chamando por lá. Olha o que eu acabo de dizer, olha o que ele disse, olha o que ele falou, se juntando, se juntando, se juntando para dar esse golpe, vamos falar assim, tal como Judas fez lá. Saiu um e voltaram com um monte. Aparentemente era um abuso, 11 contra, ou 12 contra 1, porque com Jesus eram 13. E um foi embora e vão dizer 12 contra 1. Mas depois vieram muitos contra desses ou contra esses 12. E então a coisa se via diferente. Agora dizem que são um grupo pequeno. Olhem, é uma lástima, uma pena, porque eles serão a mecha que vai acender o aperto com esse Concílio Mundial de Igrejas. Serão instrumentos do diabo para atacar a verdadeira noiva, atacar o grupo que está se preparando para o rapto. Eu lhes diria para esses que estão seguindo esses líderes, peçam a Deus misericórdia, peçam a Deus que lhes abra o entendimento, as escrituras, e não cair nesse grupo que no tempo de Moisés foi Datã, Abirã e Coré, que levantaram-se contra Moisés. Porque essa posição é a pior que você possa tomar ou assumir neste tempo final. Depois não vão dizer que não me falaram nada. Eu sempre falo isso porque tem evidências em áudio, em escrito e por todos os meios de que se lhes está avisando. E não é que eu estou ameaçando. Se fala a palavra, você a recebe. Se você a quiser receber, não é ameaça. Você é que vai ter o benefício ou vai se prejudicar. Assim que é melhor. Aproveite o alerta, o aviso que Deus está fazendo ou dando neste tempo final. E como todos têm livre-arbítrio, não se está obrigando a ninguém. Pelo contrário, se te dá ou se lhe dá a oportunidade, não se está limitando a mensagem para ninguém, porque isso já é outra coisa. Ficam dizendo que a carpa quer tirar as mensagens para que ninguém os xingue. Isso é mentira. Mas como são mentirosos tal como seu pai, então mentem. Outros dizem, a mim me expulsaram da carpa. Aqui ninguém expulsou ninguém, nem os trabalhadores, nem ninguém que tem vindo aqui para trabalhar. Ninguém foi expulso. E você escuta isso por aí, dizendo ou falando que expulsaram fulano de tal do trabalho. Aqui ninguém expulsou ninguém. Se a pessoa, ela mesma se falou, eu vou me embora porque eu não estou fazendo nada e estão me pagando aqui, por que não falam isso? Se pagava um ano e um, 2 sem fazer nada, coisa alguma. Ela mesma, pois ela se sentia mais que coisa, ou ele mesmo, eu não estou fazendo nada, então melhor vou embora. E pegam isso como uma desculpa, porque não creem, então aproveitam e vão-se embora. Pegam isso como uma desculpa. Não buscam uma outra coisa para fazer. Por quê? Por quê? Porque não estão crendo, não creem. Eles não falam isso, não falam assim. Então, isso eles ensinam para os seus filhos, e os filhos o que falam por aí é que a carpa expulsou fulano e o deixou sem trabalho. Isso é mentira. Mas isso mesmo aconteceu com os filhos dessas pessoas lá no tempo de Eliseu. Aconteceu mesmo. Eles escutavam em casa ou em suas casas as coisas que falavam mal de Eliseu e que as crianças vinham falando, velho calvo, uns irrespeitosos, desrespeitosos, porque aprendiam isso de seu pai ou de seus pais. Agora vejam o amor que os filhos têm, que os pais têm com os filhos, que tem uma escritura que diz que tudo isso, a maldição cai dos pais até a 4ª geração. Vai seu pai, a mãe, o filho, o neto, aí para baixo vai tudo. Porque, vejam, o que ensina aos seus filhos é blasfemar, falar mal, criticar coisas que são mentira, criar coisas que são mentira, e a mentira neste tempo, a mentira aí vai acontecer a mesma coisa que com Ananias e Safira. A pessoa, vejam, primeiro morreu espiritualmente e depois já será fisicamente, física. E vão começar a morrer pessoas, e eu volto e digo, não estou ameaçando ninguém, mas isto aconteceu naquele tempo dos apóstolos, e neste tempo vai acontecer também. Primeiro na esfera, o campo espiritual, e depois até no físico. E depois não vai se saber do que morreu, do que se morreu. Uma doença que não puderam controlá-la,
verificá-la. Algo aconteceu com aquela pessoa que apodreceu, na metade dela ficou podre e não souberam o que aconteceu com ela. Como? E a pessoa viva, vivendo e se apodrecendo. Como aquela também das sardas, eu sempre digo que isso foi terrível para essa menina das sardas, como brotaram, saíram, parecia um barro saindo dela, brotando, dos olhos brotando, saindo para fora, e diz que reventou-se tudo por dentro dela, os seus órgãos arrebentaram por dentro dela. Um sofrimento terrível. Pelo que ela fez lá. Agora, sim, aqui diz que guarda a misericórdia para milhares, que perdoa a iniquidade, a rebelião e o pecado, e que de nenhum modo terá por inocente ao malvado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Ou seja, que isso segue lá para baixo. E isso os pais, vejam, têm que velar, vigiar, porque já a sua descendência se vê afetada, danificada. A mesma coisa aconteceu com Saul. Se ele tivesse esperado, disse Deus, Deus teria confirmado o teu reino. E também em outro lugar diz que até a quarta geração. Agora vejam que tudo isso é o que acontece quando os pais fazem essas coisas contra o programa divino. Mas bom, hoje saiu isso assim, mas esteve bom para ser esclarecido isso que muitos por aí estão falando, dizendo que a mim me expulsaram. Aqui ninguém expulsou ninguém. Pelo contrário, se dá oportunidade para que venham ajudar mais. Isso de que se expulsou, isso não foi desse jeito. A ninguém se foi expulso daqui. Pelo contrário, foram embora porque não creem naquilo que Deus está cumprindo. Isso é tudo. Foi assim. E nós os amamos e os vemos, os saudamos, porque nós nos conhecemos faz tempo, mas tem que falar a verdade, tem-se que dizer a verdade. Não podem mentir, e muito menos para os filhos. Vê que porque os colocam numa posição de mentirosos. E isso, Deus não vai com isso, Deus não aceita isso. Bom, o sétimo selo está sendo cada vez mais e mais aberto para o povo, para esse povo, que o irmão Branham dizia que necessitaria para o rapto, necessitaria dessa fé o povo, ou seja, a fé é a revelação, e a revelação do quê? Do mistério da sua vinda, assim que tudo é um mesmo pacote, porque essa é a fé de rapto, a fé para receber o corpo teofânico lá foi crer na primeira vinda, saber quem era, quem foi, que obra ele realizou na cruz na sua primeira vinda, na pessoa de Jesus de Nazaré. E para a sua segunda vinda é a mesma coisa, mas como é tão simples, Deus cumpriu a sua promessa numa forma tão simples que ninguém imaginava isso, que iria ser dessa forma, desse jeito. Ninguém imaginava que era um irmão, que fosse um irmão que nasceu no meio do povo, que padece, que sente, que chora, que ri, que come, que abraça, que nós nos regozijamos, nos avivamos, que trabalha e que deseja as bênçãos para vocês como também para mim. Nós nos entendemos, compreendemos e seguimos em frente adiante, assim que o sétimo selo sendo aberto na meia hora de silêncio. Porque é na meia hora de silêncio que o sétimo selo iria se abrir, não iria ser no outro momento, nem em outro tempo. É neste tempo onde a meia hora está sendo manifestada, sendo cumprida no meio da raça humana, e o mundo não está se dando conta, percebendo do que está acontecendo. Tudo em silêncio. Quando ele dizia, desde um lugar eu estaria em Porto Rico quietinho, e desde aí eu falaria, enquanto isso vou estar viajando. Me passaram um extrato que o irmão William falou assim, desse jeito. E ele diz, algum dia eu estarei em Porto Rico e desde aí eu falarei. Vê, não se dão conta que é o Espírito Santo quem está falando. E se não se cumpriu nele, pois tem que buscar onde vai se cumprir. E olhem como Deus o está cumprindo. Quando ele me falava, não saias.
Mesma coisa que tu vais fazer lá, falo ou faz isso desde daqui. Agora, tem muitas coisas aí, porque tudo tem o seu momento e as coisas para se cumprir realizam-se ou acontecem de uma certa forma quando a pessoa vem ver, olha, se cumpriu isso, não foi porque a pessoa já estabeleceu. Essa foi a palavra. Não forçou, não, senão que foi uma coisa que a mesma situação fez com que fosse tudo de um só lugar. Acontecesse assim. Agora vai chegar o momento onde muitas coisas vão estar realizando, acontecendo, mas tudo isso é passo a passo, passo a passo. Eu falei faz pouco tempo, todavia falta bater um pouquinho o pau, né? E eu creio que ontem se bateu um pouquinho assim, e cada vez se vai sacudir mais esse pau, porque o escolhido de Deus não vai necessitar, não vai precisar ver o milagre físico, e estão acontecendo, então acontece uma cura, e a primeira coisa que diz, o diabo faz também curas, ou cura, não, o que é que eu te falo disso? Aquele que é incrédulo por mais que tu... Não, é que também eles fizeram um milagre lá também eles atiraram a vara e transformou em serpentes, e os Janes e Jambres. Olha, se orou pela pessoa, o curou de câncer, tudo isso. O diabo também faz curas. Olha, ele orou pela pessoa, o diabo também. É uma lástima, dignos de pena, de lástima, são essas pessoas. Agora vejam vocês que o escolhido não precisa, não tem necessidade de ver esses milagres, já é isso que vão ser vistos ou vão se ver de braços e pernas sendo restaurados. Diz no livro dos selos, braços e pernas sendo restaurados, e ele escreve isso. Tudo isso já será algo onde a própria Virgem Fátua vai perceber disso. Verdadeiramente, este era o enviado de Deus. Verdadeiramente este instrumento era este instrumento, ou o instrumento, e começa a bater, a afirmar os irmãos, olha, mas me dá disso que tu tens, sacudindo os irmãos, me dá disso, como é que tu fizestes isso? Lhe será mostrado um pouquinho, porque para eles virem buscar algo é porque algo eles viram. Me dá disso. E como tu fizestes isso? Tu estavas aqui, agora tu estás lá atrás ou aqui atrás. Vê isso aí de Felipe, que ele vem e se estende. Vê? Já. E ontem. Une já, falando do netinho. Une já, por aqui. Irmão Branham fala de somente este pedaço. Eu tenho um outro mais longo, mas ele diz aqui, isto é conduta, ordem e doutrina. Qual é a diferença que você se batize se é uma alberga? Está falando de Felipe e o eunuco. Felipe batizou num tanque quando batizou o eunuco. Quando Felipe batizou o eunuco num tanque, o Espírito Santo raptou Felipe. Tanto que não foi por 3.218 quilômetros. E essa exatidão de uma distância longa o tomou no espírito, lhe deu uma carroça do céu que o transportará a 3.218 quilômetros. Agora, e isso está falando da mesma coisa que aconteceu com Elias. Como fez lá, nós já vamos ver isso. Assim que você vai estar se familiarizando com isso, e quando já a noiva diz que vai estar à mercê dos elementos, não fique preocupado que tem outras coisas maiores que aquilo que nós temos aqui, que nós dependemos de mover-nos nos carros, em bicicleta, em burro, em cavalo, em camelo, no que for, no que tenha no que houver nesse momento. E vejam, mesmo que não tenha nada disso, esses meios de transporte, aí certamente Felipe tinha que estar nesse lugar, e no que ele demorou aí nisso, vejam, depois ele tinha coisas que fazer por lá, e não lhe iria dar tempo voltar para trás, e certamente enquanto lhe seguiam, porque junto a ti com o carro, o meio de transporte que tinha, isso quer dizer que ele estava em movimento. Se juntou o carro e lhe seguiu, quando eles falaram, o seguia. Depois nós vamos saber disso. E depois aí passaram por um lugar, olha, aí tem água, batiza.
Mas quanto tempo foi isso, passou nisso, e que lhe levou todo, lhe durou todo esse tempo. Agora ele tem que estar num outro local, e já o Espírito Santo lhe tinha falado, porque a Bíblia diz que o Espírito lhe falou, ou seja, que já tinha uma conversa com o Espírito Santo. Já conversava com o Espírito Santo. Agora, com quem você está falando hoje? Falando com o Espírito Santo. Estamos falando com o Espírito Santo. Quem fala com você? Esse é um bom tema. O que você ouve? De onde vem o Espírito que fala contigo, com você? Se lhe fala da sexta dimensão, você está feito. Tem um ditado aí, porém, agora vejam, de que espírito você está escutando, de que dimensão? Porque se é da quinta dimensão, o vai guiar direitinho para a grande tribulação. Se é o Espírito Santo, quem está falando com você, passará a acontecer a mesma coisa que com Felipe, o raptará. Olhem como isso representa também o rapto. O raptou, o tirou daí, no meio dessa situação que ele tinha aí, essa condição com o eunuco. Agora, o eunuco não disse que o raptou junto com ele. O eunuco o deixou. Tem uma escritura em Mateus que um será tomado e o outro deixado. Do mundo, vejam, a noiva será tomada do mundo e o resto ficará. A virgem fátua é como um pano, continua sendo virgem. Mas esse padrão, ou esse pedaço que resta, ou que fica, que faz parte da tela ou do pano, um é tomado para fazer o vestido, mas o outro não deixa de ser um pano, não deixa de ser virgem, mas não tem a mesma bênção que teve esse pedaço que foi cortado. Agora, algo eles viram quando tocaram, vieram batendo na porta, bateram, algo eles viram para vir batendo, algo eles viram que esse grupo de escolhido tinha, que agora voltam, de novo voltam, e agora sim virão de volta batendo e pedir o que nós já estamos recebendo e acomodando, consertando nossas vidas, porque tudo isso é uma obra do Espírito Santo em cada escolhido de Deus, operando em cada coração, em cada alma, de dentro para fora, obrando essa palavra, operando essa palavra e produzindo em cada um de nós, breve, logo esse corpo eterno e glorificado. Se aconteceu com Abraão e Sara, obrigatoriamente tem que acontecer conosco. Eles receberam lá algo que a pessoa fica perguntando, mas o que eles receberam para serem rejuvenescidos? Eles receberam uma promessa e creram nela. Isso foi tudo. Eles receberam a palavra de promessa, ou da promessa, e creram nela. Agora Deus deu a promessa, mas muitos ficaram com a letra. Nós temos recebido a promessa e temos recebido o cumprimento. Vimos o cumprimento e cremos nele. E aí está o segredo. Receber a promessa e crer nela, fazê-la parte nossa, vê-la, recebê-la e Deus operar no meio dessa promessa, porque tu não podes receber uma bênção se não vês a promessa cumprida e colocas a tua fé nisso. Tem que ter no que se basear ou fundamentar a fé, ponto final. Se tu não tens no que baseá-la, tu vais ficar baseando-a na palavra, na letra, baseando ela, mas no cumprimento, então não vai te servir de nada. Bom, sétimo selo sendo aberto na meia hora de silêncio. Que Deus os abençoe e Deus guarde a todos. Hoje, segunda-feira, 6 de maio, pensei que não fôssemos ter uma conversa assim, desse tipo, mas sempre tem-se uma boa audiência, onde quer que a pessoa fique aqui nos lugares da grande carpa catedral, porque Deus tem deixado, ou deixou e tem colocado neste lugar filhos e filhas de Deus, como em todos os países onde estão, como nas gotinhas de orvalho, sempre na expectativa, esperando que esse sol ilumine e nos dê um raiozinho da sua palavra e na sua palavra para continuar iluminando-nos o caminho e o entendimento, para continuar nos preparando para a nossa transformação. E assim também é com toda a América Latina e o mundo todo que está, um filho de Deus está, porque não pensem ou creiam que quando um escolhido de Deus, onde quer que ele esteja, clama a Deus, é como se estivesse presente
onde Deus... Olhem, quando o irmão, se nós continuamos, quando o irmão Branham falou a palavra para Meda, vejam, a distância, estava longe. Muitas coisas acontecem e a pessoa diz, mas por quê? Deus me moveu para falar isto e ver que tem um escrito mais adiante, um pedido de um irmão. Irmão, eu escrevi por tal coisa e quando eu vim ver numa conversa que você Deus ou fez, eu orei para o Senhor que você falasse disso e você falou disso. Ou seja, aqui não é apenas vocês que estão como as gotinhas de orvalho, senão toda a América Latina. E uma que treme um pouquinho mais e puxa essa revelação, puxa esse espírito, atrai esse espírito da sexta dimensão, o Espírito Santo, e o traz para falar o que essa pessoa necessita, precisa. Sempre é de uma forma simples, mas vejam que as orações chegam e temos alguém aí, um labor aí, um trabalho aí que se faz, que sobem através de um anjo. Tem um grande mistério aí que está sendo aberto também, é por isso que colocar as peças no seu devido lugar, tudo para esse escolhido tem um sentido. E Deus opera através disso, a favor desse escolhido, colocando todas as peças no seu devido lugar. Assim que tudo isso de Apocalipse 8, isso é algo tão glorioso e tão grande, onde quando se entende bem o que é esse anjo, com as orações dos santos que foram acrescentadas e levando-as à presença de Deus, aí então nós podemos ver todo esse grande mistério desse anjo, com as orações dos santos, a qual elas foram acrescentadas, até uma próxima ocasião, onde poderemos continuar conversando estas palavras discernentes ao sétimo selo, que Deus está cumprindo. No que diz respeito ao sétimo selo, para nós é um avivamento, um regozijo, uma alegria. Para outros é confusão, é um tropeceiro, tropeçadeiro e tudo que você possa imaginar. Apenas isto está começando, mas nós continuamos focados na nossa promessa, a qual Deus breve cumprirá, que é a nossa transformação. Assim que não dê atenção a estas coisas, ouvidos a estas coisas. Eu não falo para que vocês, eu falo para que vocês estejam a par. Já que começa a dizer, irmão, olha isso, irmão, olha o que falaram, irmão, olha... E eu digo, não fiquem preocupados, tudo isso tem que ser assim. E a pessoa não pode evitar isso, que façam isso, porque lembre-se que este mundo, este reino gentil, ainda está governado pelo reino das trevas. E todos os espíritos que estão por aí tem uma parte onde ele fala da epilepsia, e disso, pois nós estivemos orando por pessoas, não de Porto Rico, de toda a América Latina, e tem muitos casos, os quais eu tenho visto como Deus me tem movido. Olha, agora saiu esse tema e eu não sei porquê. E Deus está se inclinando para algo aí, porque em uma fila de oração que houve, algo aconteceu aí. Numa fila de oração, eu esteve lendo e ele me mostrava essa parte do que é a epilepsia. E isso está se chegando ao tempo onde tudo isso vai ser libertado, totalmente vai ser liberto das pessoas, isso. E que aqueles que estejam como críticos ou criticando vão receber esses espíritos que estejam criticando, os quais estão no meio do povo criticando aquilo que Deus está fazendo, a palavra e a doença, e essa parte do que é a epilepsia é o que vai entrar nessas pessoas. E ele tocou exatamente nessa doença, nessa enfermidade, nisso, e usou a palavra críticos. Ou seja, que essas pessoas, os críticos, os zombadores e todas essas pessoas, a doença que eles recebem é essa. E isso está aí em vários lugares que eu estive vendo, assim que
Como é que Deus está nos movendo para esse tempo que já vai ser logo, breve, e do qual dele as pessoas iriam para um lugar e elas entravam, onde se tinha repartido os cartões de oração e todas essas coisas, e saíam sãs, curadas. Tudo brevemente vai se mover para isso, porque essa é a parte culminante final. Mas Deus não vai que o povo chegue nessa parte sem todavia fazer a separação e a segregação. Já está se chegando, onde agora mesmo vai se entrar de cheio em tudo isso, mas já a igreja já está preparada, pronta, e estaremos sendo de grande bênção, todos os escolhidos de Deus para essa etapa. Assim que estejam de prontidão, em alerta, em tudo que Deus está realizando, fazendo, e não perder de vista a revelação, a palavra que é aqui Ele nos está dando. E esses 11 minutos que ele falou numa mensagem me passaram faz pouco tempo, que o irmão Branham tinha pregado e disse: 1 hora, levamos 1h49 pregando, lhes devo 11 minutos, pois no domingo nós completamos ele. Assim que é o que eu iria falar aí no domingo. Já encaixaram esses 11 minutos. Assim, ele já não deve nada. E já com isso, completou. Depois nós buscamos a citação desses 11 minutos que ele falou. Eu não lembro se eu tenho que buscar isso agora, que ele falou: bom, levamos 1h49, quanto é 1h49? Pois lhes devo 11 minutos para chegar a 2 horas. E ontem na tarde se completou, abrindo e falando o que é o 7º selo, a vinda do Senhor. A segunda vinda do Senhor, ele colocava aí, é igual a Moisés e Elias. A segunda vinda do Senhor, um véu de carne. A segunda vinda do Senhor, o cumprimento da sua vinda com o Filho do Homem com seus anjos. Ou seja, tudo isso, Apocalipse 11 é igual a Apocalipse 19. Tudo é a vinda do Senhor. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde agora sim, porque senão hoje, mas que formoso é quando a pessoa pode falar as maravilhas de Deus e quando a pessoa pode falar com filhos e filhas de Deus que estão se preparando neste tempo para receber as promessas. Isso é algo que não tem preço. São momentos onde não vão se repetir. Portanto, nós os desfrutamos, nós rimos, às vezes nós choramos, nós nos regozijamos, mas são sentimentos que não vão acontecer de novo, novamente, e Deus nos permite passar por tudo isso. É como numa conversa, eu não sei se foi no domingo ou no sábado, uma irmã me disse: irmão, eu ri, eu chorei, eu fiquei séria, eu pulei, eu até... Você passou por todos os sentimentos havidos e por haver. Eu secava as lágrimas, voltava a rir, e como em um curto tempo, eu passo por todos os sentimentos que a pessoa possa sentir ou pode sentir em um curto tempo, e como Deus nos instrui, nos mistura tudo por dentro, por fora, é a palavra, discernindo até as medulas, penetrando em tudo, as intenções e em tudo do coração. Encontrastes? O mistério da simplicidade divina, pois é este mesmo. E vimos o mistério da simplicidade divina e somente podemos dizer: e eu não sabia que era um filho de Deus, e através da voz de Cristo agora sim sabemos que somos filhos e filhas de Deus, os primogênitos de Deus, os escolhidos de Deus, que estaremos escutando a voz de Cristo manifestada em simplicidade. Lembrem-se, porque muitos dizem: ei, eu estava dizendo aí que todos somos filhos de Deus. Lembre-se que ele estava falando com todos. Para todos em geral ele estava falando, e como não estava fazendo o trabalho da segregação, pois falava com todos, mas isto que ele falava era para a noiva. Ponto final, não era para ti, incrédulo. Assim de simples. Não pegues ou tomes coisas que não te pertencem. Isso não é para ti. Nunca foi para ti, porque agora não crês. Pois então,
Não tomes promessas nem escrituras que não são tuas. Não te vistas que tu não vais para lá. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção e continue passando todos uma boa noite, uma boa noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo. Deixa conosco o ministro aqui. Vamos deixar o ministro aqui ou a pessoa dos cânticos para continuar e assim, pois, que possam voltar bem cedinho. Já passamos de meia hora, não é verdade, Júlio? Como isso, estávamos aí olhem, aí eu estava quando o Júlio começou a viajar, ou seja, estava comigo. Chegamos já na hora. 1h49, ou seja, 1h49, assim que eu lhes devo 11 minutos. Para uma outra ocasião, para uma outra próxima ocasião. E esses 11 minutos, ontem nós cobrimos eles e ficaram as 2 horas seladas, fechadas, com broche de ouro. Porque ontem Deus falou bem, aí sim podemos dizer, bem feijão com arroz. Falou bem claramente, bem claro e com propriedade, porque a verdade não se esconde, a verdade se fala tal e como ela é. E com nome e sobrenome. Ponto final. São simples assim. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde. Já até a próxima, em que nós podemos continuar conversando nessas esquinazinhas como são boas aqui para continuar falando dos mistérios de Deus. Que Deus os abençoe e os guarde. A seguir, e continua trazendo escrituras, mas é que esse é o trabalho que foi encomendado para o povo de Deus juntamente com todos os ministros. Portanto, cada qual faça a parte que lhe cabe, lhe corresponde. Eu farei a parte que me cabe, que cabe a mim e vocês façam a parte que corresponde, que cabem a vocês, e cada ministro faça a parte que lhe caiba. Cada um faça a sua parte. Ou seja, ele faz a sua parte e todos os escolhidos lhe correspondem fazer a sua parte, lhe cabem fazer a sua parte, receber o que ele prometeu. Bom, que Deus os abençoe e os guarde a todos.